Eu tenho muitos testemunhos na minha vida. Eu tenho muitos milagres. Mas eu tenho um muito importante. O mais importante da minha vida foi quando o Senhor, meu Deus, fez como um bom pastor. Quando a ovelha saiu do rebanho e fugiu. Ele largou as 99 ovelhas, foi buscar aquela perdida, cuidou dela, limpou e trouxe ela do aprisco e continuou cuidando. Eu me coloco no meio dessas ovelhas, eu fui uma dessas ovelhas. Porque eu, quando me casei, eu era de família espírita. Meu marido era metodista. Foi onde eu comecei a conhecer os evangélicos. Foi onde eu comecei a conhecer a fé. Não vou dizer acreditar, porque eu sempre acreditei em Jesus. Para mim, Jesus sempre foi aquele sofredor lá da cruz. Então, quando eu conheci meu marido, eu comecei a ir na igreja. E com ele, eu participava dos cultos, eu trabalhava nas igrejas, na igreja também, metodista, e conheci várias pessoas. Mas, como o destino da gente, né, a gente não sabe como é, nós vivemos casados 9 anos só, e Deus recolheu ele nos braços dele e levou. Mas uma coisa muito importante e muito linda da Bíblia que diz assim: Deus não desampara as viúvas, Ele cuida delas e dos órfãos. Aleluia. E aí eu vi o quanto Jesus ama a gente. Eu era uma viúva que Ele cuidou. Eu tive que voltar a trabalhar e Ele nunca deixou faltar sequer uma aula para mim dar. Mas eu voltei a morar com meus pais, infelizmente voltei a morar com meus pais. E ali meus pais eram espíritas e eu parei de ir na igreja. Parei de buscar a Bíblia, parei de falar de Jesus, como se eu tivesse me esquecido, mas Jesus não se esqueceu de mim. Trabalhei 9 anos afastada de Jesus. 9 anos indo em baile, indo em festa, voltando de madrugada para casa com as minhas amigas, que eram solteiras, que eram viúvas. E ali estava achando que estava feliz da vida. Deixava meus filhos com a minha mãe e saía sem me preocupar. Mas acontece que quando Deus escolhe, o escolhido, não adianta fugir. Ele vai buscar. E ele foi me buscar lá nas trevas. Por quê? Durante esses 9 anos, eu conheci uma família, os meus filhos tiveram uns amigos que eram bandistas. E eu descobri que eles estavam preparando tanto a minha filha como o meu filho para ir para o terreiro. Aquilo me deu um desespero tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero que meus filhos vão para isso. Mas acontece que Deus, Ele deixa acontecer as coisas para que a gente desperte. Então eu tive uma labirintite tremenda, que eu só dormia sentada com 5 travesseiros. Não podia deitar, não podia mexer a cabeça, dava aula escrevendo só embaixo no quadro negro. E essa labirintite estava acabando comigo, porque eu não podia ir em lugar nenhum. A tontura era tanto que parecia que o telhado descia, as paredes mexiam. E eu sentada com 5 travesseiros. Foi aí que Deus falou, até agora eu esperei, agora chegou a minha hora. Porque, irmãos, tudo é no tempo dele, na hora dele e do jeito dele. Não adianta a gente querer buscar sem a vontade dele. Eu sempre acreditei que os meus sonhos nunca foram sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus foram tão diferentes dos meus. Mas foram bons, porque me levou a conhecer Ele cada dia mais. Nesse inteirinho da minha labirintite, um dia eu estava dando aula na sala e eu segurei na coisinha assim da lousa, onde fica o giz,
Fechei os olhos, porque eu estava com tanta tontura, que estava tão mal. E eu falei, meu Deus do céu, quando é que eu vou sarar dessa labirintite? Nisso, a porta abriu, e o professor de educação física, o Paulinho Almeida, entrou, e ele era um irmão da igreja que eu ia antes com meu marido. Foi uma das famílias que eu conheci. Aí ele chegou bem pertinho de mim e falou no meu ouvido assim, irmã, Jesus te quer de volta. Sabe, aquilo entrou dentro de mim e eu virei para ele e falei assim, onde tem uma igreja? Olha só como são as coisas de Deus, como Ele encaminha. Ele disse, 2 quarteirões da tua casa. Falei, 2 quarteirões da minha casa? Ele falou, é. Falei, pois eu vou lá. Aí eu cheguei, irmãs, na minha casa, porque eu falava muito com Deus. Eu falava demais com Deus. Tinha dia que eu falava assim, acho que ele fala assim para mim, dá um lugarzinho para os outros, não é só você que fala. Então eu falei, Senhor, eu vou na igreja. O Senhor me quer de volta. Eu vou. Mas o Senhor vai me levar, porque eu vou segurando a parede. Eu tenho que subir uma escadaria, o Senhor vai me segurar. E eu vou lá. E vou prometer para o Senhor, de coração, que se eu entrar na sua casa e sair de lá sem labirintite, nunca mais eu saio da sua presença. Aleluia. Aí fui. Cheguei lá e olhei aquela escadaria tão alta assim, falei, meu Deus, será que eu subo? Eu vou subir de 4, eu vou cair lá de cima. Aí subi, entrei, estava tendo louvor. E durante o louvor lá, a gente estava em pé, né? Porque não tinha mais lugar, acabou o louvor. E eu em pé lá atrás, o pastor Francisco começou a pregar. E de repente ele parou. E virou para nós e disse assim, você aí de cabelinho branco. E eu com uma vontade, irmãos, de olhar para trás, para ver se tinha gente atrás de cabelo branco. Porque eu falei, não sou eu. Ele não me conhece, né? Aí eu peguei, falei, se eu virar, eu fico tonto, eu caio. Aí ele falou, você, e apontou para mim. E eu pus a mão assim, falei, eu? Ele falou, é você mesmo. Aí eu fui lá na frente e ele disse assim, bem alto, Deus está dizendo e vai te libertar. Ele ouviu o que você falou e hoje você vai sair daqui curada. Irmãs, eu nem sei como, eu voltei sem nada. Fui lá para o fundo, mexia a cabeça, abaixava a cabeça. Onde está essa labirintite, meu Deus? Cheguei em casa, os travesseiros foram tudo pro ar, dormi sem travesseiro, taquei tudo fora, pulei na cama, falei, obrigado, Senhor. Que delícia! E durmo sem travesseiro até hoje, abaixo, levanto, mas cumpri a minha palavra.